Valendo, então, boa noite a todos oficialmente. Queria começar com vocês resgatando um pouco o exercício que ficou da semana passada, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. A princípio, nós vamos usando esse aplicativo, o Zoom. Eu vou dar uma olhada como é que funciona depois o Microsoft Meetings e tal. O pessoal falou que é um pouco melhor, que ele não limita no tempo. Se vocês já tiveram aula com ele já? Não. Microsoft Meetings. Não. Tá? Vocês Zoom até agora? É só pelo Zoom. Tá, tranquilo então. Deixa eu compartilhar algumas telas com vocês. Um Zoom eu achei bom, assim, só que eu vi alguns comentários que ele tem uma certa fragilidade em termos de... Bom, então olhando essa tela aqui é o trabalho. Eu não sei se todos passaram, eu estava tentando abrir e-mail agora e não consegui. Não sei se todos vocês conseguiram passar. Eu tenho um material, tá? E eu vou compartilhar com vocês agora, para dar alguns exemplos de organograma. Então, o Fayol, ele foi o cara, né, resgatando um pouco da história. Começou tudo com o Taylor, que foi o cara que dividiu as atividades. Aí evoluiu depois o casal Lillian e Frank Gilbert. Eles começaram a fazer, além da divisão da atividade, vamos dizer assim, o detalhamento de cada atividade. Depois disso, o Ford, e além disso, ele criou também uma coisa muito importante, que foi a padronização dos... Eu vou deixar alguns em silêncio aqui, interferindo um pouco aqui, mas se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Tá? E aí depois o Ford foi o cara que conseguiu associar a questão da separação das atividades com a padronização dos componentes e também... Opa, tem gente aqui para admitir. E também com a linha de produção. Tanto é que vocês viram naquele filme, teve Os Tempos Modernos, onde ele faz uma analogia à mecanização do trabalho proposto pelo Ford. Mas com isso também ele conseguiu resultados bem interessantes, tá? Bom, deixa eu compartilhar, vou parar de compartilhar isso aqui e vou fazer um novo compartilhamento agora com vocês, aonde eu vou mostrar numa outra apresentação. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ir agora. Aqui. Então, esse material tem alguns organogramas, tá? Que vai servir como referência para esse exercício. Então, na realidade, a forma organizacional que foi proposta pelo Fayol e depois foi utilizada na abordagem neoclássica, ela propõe uma série de organizações. Na realidade, não existe o que é o certo e o que é errado. Nesse caso, como quase tudo na vida, existe o que é mais adequado à situação. Então, tem alguns exemplos aqui, tá? Como tem lá no exercício. Por exemplo, um dos casos mais clássicos de organização, tá, é a organização funcional. Ou seja, cada direção ou gerência ou supervisão, dependendo de como a organização chamar, ele é responsável por uma área. Geralmente, as organizações elas estão apoiadas num tripé, que é o comercial, financeiro e industrial. Algumas têm mais uma gerência, uma direção, depende muito como é a organização, de recursos humanos, mas geralmente na estrutura organizacional funcional, na grande maioria, se encontra dessa forma. E aí sim, abaixo de cada uma dessas áreas, a gente tem, por exemplo, tu pode ter um gerente comercial com supervisores de áreas, tu pode ter um gerente comerciais que comanda alguns pontos de venda,
financeiro com contabilidade, contas a pagar, contas a receber, financeiro, industrial com engenharia, planejamento, controle da produção, manutenção, as áreas diretas, que no comercial também geralmente é colocado junto o marketing e outras organizações. Então, esse aqui é só um primeiro nível, como exemplo de uma estrutura organizacional funcional, ou seja, cada gestor ele tem uma função de acordo com o seu nível de especialização. Existem algumas empresas que fazem programa de trainee, tá? Empresas de grande porte, como a Procter Gamble, e entre outras. E esse programa de trainee, ele funciona de que forma? O cara entra, por exemplo, está faltando ali alguns anos para concluir a graduação, ele entra e passa por várias áreas, vários departamentos da área comercial, vários departamentos da área financeira, vários departamentos da área industrial. Geralmente, essa pessoa é preparada para assumir uma das funções aonde ela se identifica mais. E em algumas empresas também, que aí é quebra um pouco o paradigma, né? Que é aquela forma como a gente sempre viu as coisas acontecer e como a gente foi criado, que é o paradigma de rotatividade entre os gestores, tá? Isso também tem. Mas, de uma forma geral, a organização funcional, tá? O organograma por funções, ele trabalha e opera dessa forma. Depois a gente tem a estrutura organizacional por clientes, tá? Por funções aqui, exemplos de empresa que usam a estrutura organizacional por funções. Acho que é a grande maioria das empresas hoje aí que a gente conhece aí trabalha com esse sistema de trabalho. Estrutura organizacional por clientes, tá? Então, isso quem usa muito, por exemplo, são bancos. Então, o banco tem o cliente gerente pessoa física, gerente pessoa jurídica, gerente pessoa física categoria, sei lá, premium, gerente pessoa jurídica categoria premium, que são contas com um giro maior que X valores, tá? Então, geralmente, bancos funcionam dessa forma. Qual é que é o enfoque em termos de resultado dessa forma organizacional? É um enfoque bem direcionado para o cliente, ou seja, o cliente ele é atendido prioritariamente. Então, muitos serviços se organizam dessa forma. Banco é um caso clássico, né? Acho que quase todo mundo aí que trabalha com banco tem o seu gerente. Então, quando tu tem algum problema em termos de qualquer coisa que seja, aplicação, empréstimo, financiamento, enfim, aí sempre consulta o gerente responsável da sua conta, que é a pessoa de contato, tá? Deixa eu ver aqui que o colega está tentando entrar aqui. Pois é. Professor, Fale. Na aula passada tinha ficado para a gente dar exemplos, né? E depois a gente ia falar como é que... Então, vocês podem dar exemplos também. Eu estou puxando, mas vocês fiquem... Para mandar por e-mail também, professor? Por e-mail, sim, porque eu estou protocolando, eu estou gravando todas as atividades que vocês estão fazendo. Ah, não tinha sido dito que... Era para... Tu falou que nós ia só debater, né? Daí Em aula, que não precisava mandar por e-mail. Então, tá. Então, um exemplo... Tudo bem. Por isso eu fiquei perdida. Né? Tá, não, tudo bem. Vamos lá. Exemplos. As empresas que vocês trabalham com que sistema? Qual deles? Deixa eu descompartilhar agora, para enxergar vocês. A minha, pelo que eu vi, é por funcional. Funcional. Tem o setor de RH, a parte comercial, a parte industrial, cada um com seus gerentes. Então, são quantos gerentes? Então, tem um de RH, um comercial, um industrial e tem financeiro também? Tem o financeiro,
Só que ele hoje, tipo, ele trabalha lá, mas eu acho que ele é meio terceirizado, assim, mas ele é o gerente. E tem também um gerente na parte de desenvolvimento e projetos também. Entendi. Então, tu tem, na realidade, são 5, pensando assim, RH, comercial, industrial, parte de desenvolvimento e projetos e financeiro. Entendi, 5. entendi. Outra pergunta. Então, todos eles respondem para o presidente, é isso? Todos eles respondem para a parte da direção, no caso. Sim, para a diretoria. Que daí não é só um, eles, como é familiar, né? São 2 daí, no caso. Entendi. E esses dois, eles são, como é que são as funções deles lá dentro? São separadas ou como é que é? Como eu não entendi a parte da direção, A direção, ela se divide? ela se divide. Tem o que cuida da parte indústria e o que cuida da parte de representantes externos. Mas como eles são primos, no caso, tipo, é como se fosse um só, né? Eles podem, na verdade, eles formam um só, mas eles meio que se dividem só para não sobrecarregar. Mas eu não enxergo agora. Só para não sobrecarregar um ou outro, eles acabam discutindo. Quando tem alguma posição da direção, os dois que respondem junto. Entendi. Na realidade, um é comercial e um é industrial, assim, de uma forma. Mais ou menos isso. Tá. Alguém tem alguma outra forma diferente do que essa funcional? Alguém trabalha em banco, por exemplo? Não? Todos são funcionais? Sim. Tá. Bom, por cliente eu já falei, por produto. Tá? Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Professor, eu pensei também na parte de clientes, pelo que eu li, tipo lojas de departamento, que separam tipo masculino, feminino, infantil, também é separado por tipos de clientes, ou não? Sim, porque tu tem segmentos, né? Então, a pessoa que tu tem uma área lá que é só infantil, outro que é só masculino, outro que é só feminino. Então, tu tem separações ali por públicos, né? Não deixa de ser separação por tipo de cliente. Também se enquadra nessa estrutura aqui. E tem estruturas também que elas mesclam, né? Loja de departamento. E por produto, tem alguma ideia de que empresas podem usar a forma de organização por produto? Tá me ouvindo, professor? Quem é, Márcia? Oi. Sim, tu está nos ouvindo? Agora sim. Eu acho que era habilitar aqui o... Eu tô com problemas na internet. Áudio, professor. Oi? Tá cortando o teu áudio. Meu áudio tá cortando? Tá cortando. E de repente estavam falando junto, e agora como é que tá? Agora tá melhor. Tá. Nós temos mais 10 minutos, depois vai cortar, a gente entra de novo. E por estrutura organizacional por produto, exemplos. Supermercados. A farmácias também, eu acho. Supermercado. Como é que funciona a farmácia, o supermercado? Deixa eu entender. Eu acho que assim, tem uma divisão farmacêutica, que daí também tem aquela divisão química, enfim, várias divisões, eu não sei também. Foi um exemplo que eu tentei encontrar. Não sei se está certo. Uma farmácia pede um médico a qualquer um, né? Esse dia eu fui na farmácia do TACMED, aí o que aconteceu? Aí tu compra remédio numa área, e se tu quiser, tipo, algodão,
itens de higiene, esse tipo de coisa, tu tem numa outra área. E pode ser que seja separado dessa forma também. A Tramontina, professor? A Tramontina. A Tramontina, ela é uma estrutura organizacional. Quem é que falou que eu estou olhando? Não consigo olhar todos aqui. Quem falou? Eu. Jean. Jean. Então, Jean, não sei se tu trabalha lá. Eu acho que ela é uma estrutura mista. Por quê? Porque ela tem as unidades de negócio por produto. Perfeito. Me corrija se eu estiver errado. Vocês conhecem mais que eu. Então, tem a divisão lá, técnica, tem a divisão de ferramentas, tem a divisão... Tem a de Belém, que é móveis, por exemplo. E... Aí seria matricial quando se mistura? Porque ela é a estrutura mais ampla é por produto, mas a estrutura dentro da estrutura por produto, então tu tem o diretor lá, vamos dizer, das ferramentas. Aí lá dentro tem o gerente de uma área, o gerente de RH, o gerente financeiro. Não é assim que funciona? Isso. Tá, então é matricial porque tem duas formas diferentes numa mesma organização. Tá? Essa é matricial. Aí, lógico, tem que ver o que tu vai deixar centralizado. Por exemplo, onde eu trabalho é matricial. O que acontece? Cada unidade, são 5 unidades de negócio. Então, a unidade de negócio que trabalha são os móveis planejados, tem de tubos, sistema de armazenagem, cozinhas de aço e logística, a parte da transportadora. Tem uma área comum, por exemplo, TI atende todas as empresas. H atende todas as empresas. Aqui que está atrapalhando. RH atende todas as empresas. Financeiro atende todas as empresas. E algumas... e dentro da empresa existe toda uma estrutura descentralizada. Ou seja, aí a manutenção cada empresa tem a sua, a parte de PCP cada empresa tem a sua, parte de engenharia cada empresa tem a sua. E isso foi tema de bastante debate lá, porque até então, por exemplo, engenharia, eu entrei faz 2 anos e meio, a engenharia era centralizado, nós cortamos o cordão umbilical e criamos uma engenharia nossa, porque se entendeu que a parte de engenharia é fundamental para o crescimento. Então, quando era centralizado, tipo, entrava numa fila de espera os projetos, e isso deixava o sistema um tanto quanto moroso, assim, demorado. PCP também, a gente começou a descentralizar. E aí tem algumas outras questões que estão sendo discutidas, né, como informática e tal. Então, uma estrutura matricial, né? Mas... Eu peguei a Soprano como exemplo, então também seria matricial. Como é que funciona a Soprano? Não conheço. A Soprano, na verdade, ele é um fornecedor nosso e é o que me veio na cabeça, porque eles são separados, eles têm, eu acho que 5 unidades. Aí um é fechaduras e ferragens, outra filial é materiais elétricos, outros é térmicas, outros são componentes para móveis. Tudo era Soprano, mas são em 5 unidades de negócio. Isso. E dentro de cada unidade de negócio pode haver os seus gerentes ou seus... Eu acredito que sim, pelo tamanho da estrutura. É isso aí. Então, assim, essa estrutura produto, ela também foca um atendimento mais, vamos dizer assim, diferenciado em cima do produto, né? Uma empresa que eu trabalhei em Porto Alegre também, a Ciber, pavimentação, tinha uma estrutura de engenharia, tá? De engenharia de fábrica também por produto. Por produto. Peraí que tem gente aqui... Professor, onde que eu trabalho também é matricial. Quem é que está falando? A SCA. SCA. Quem é que está falando aqui? Isso. Quem é que está falando? Jéssica de Lima. Jéssica, tá. É matricial. Porque ela tem a linha de vidros, linha de alumínio, linha de... Tirando os móveis sob medida, tem linha de pedras e faz naval também.
Ah, é verdade. E dentro de cada linha dessa aí tem compradores, tem vendedores, tem Sim, sim. financeira, ITI, enfim. Então, E na hora de vender, eles conseguem englobar tudo, né? Sim, Conseguem oferecer tudo para o cliente, né? Tudo enfim. que eles fazem. Uhum. então, vem dizer, toda a empresa que é de grande porte, vamos supor, que tem vários segmentos, provavelmente ela vai ser matricial para conseguir. Pode ser. Sim, bem provável. Ela tem uma estrutura maior que é por produto e depois dentro, por exemplo, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, a linha de celular. Aí dentro do celular tu tem uma engenharia, um supervisor de engenharia, tu tem uma área de planejamento, tu tem uma área de manutenção, tu tem uma área de compras, tu tem uma área comercial. Então, desse produto, tu abre uma estrutura funcional. Então, ela é por produto e depois, dentro de cada produto, ela entra com a estrutura matricial. Eu acho que ficou claro? É que eu acho Professor, que o mercado pegou mais a questão de separação do produto, como o produto é separado, vamos supor. Eu pensei, tipo, também no Cairu, vamos supor. E daí tem a parte do mercado, que está todo separado por produto, tem a parte da loja, a parte da farmácia. Sim. É uma estrutura organizacional por produto, não deixa de ser. Um serviço também é um produto, vamos dizer assim, de certa forma. Entendeu? Quem é que estava querendo falar antes? Fique à vontade. eu, Márcia. Oi, Márcia. Oi, o hospital que eu trabalho, ele se encaixa mais na funcional, isso? Eu acredito que sim. Como é que é lá? É, né? É que eu perdi a primeira parte. Discutindo aqui o Tem. isso. Aham. Que ele é. Hospital, tem a parte da administração, gestão de pessoas, né? Gestão de materiais, a parte de compras, a área técnica ali, e tem a área técnica seria os atendimentos, eu acredito, das pessoas, Sim. e o marketing, Eu né? acho que o hospital basicamente é funcional. A não É ser funcional, né? um hospital que só uma parte do hospital cuida de uma especialidade, a outra parte de outra especialidade, eu acho que não é o caso, né? Aí tu tem os médicos, Sim. lógico, por especialidade, É. né? Mas não que tu tenha cura para determinada especialidade. O que aconteceu aqui em Bento, até que eu pude acompanhar, em função dessa pandemia, né, isso que ocorreu, houve uma separação física lá. Então, o andar e o 7º andar ficaram basicamente exclusivos para os pacientes suspeitos do vírus, do coronavírus. E aí, o que aconteceu? O 5º andar superlotou. Mesmo que tu tivesse um plano de saúde, eu sei porque eu estou com meu pai com problema aí, e a gente teve que ir, mesmo se tu tem um plano de saúde, o melhor que for, tinha que ficar em 3 pessoas por quarto, porque eles tinham separado a maior parte dos leitos para esse objetivo, né? Bom, vamos adiante aqui, pessoal, para a gente